Lucas, a primeira coisa é que tem um motivo pelo qual os monopostos são abertos e não fechados. Você pode contar um pouco pra gente? Bom, vamos começar primeiro pelo conceito de monoposto, né? O monoposto, ele é chamado nos Estados Unidos, por exemplo, de open wheel, né? Ou seja, ele tem a roda exposta e o habitáculo exposto também. Desde o nascimento do automobilismo, os cockpits nos monopostos sempre foram descobertos porque era mais fácil você escapar de um possível incêndio no carro se o habitáculo tivesse aberto, né? E a gente tem que pensar que nos anos 50, nos anos 40, você não tinha fibra de carbono, né? O monoposto era feito na época de alumínio, então era muito mais fácil o veículo pegar chamas. Essa é mais ou menos a principal razão pelo qual o cockpit no Fórmulas, né, que chama aqui no Brasil, sempre foram expostos. Isso, Lucas, é uma parte interessante, porque o tempo foi passando, claro, como você mesmo disse, veio a fibra de carbono, a segurança aumentou infinitamente nos monopostos, principalmente depois do ano de 1994, por causa dos acidentes que aconteceram naquele ano. Só que isso também criou a questão da identificação do público com os pilotos. A questão de ver o capacete, de ver a cabeça virando para um lado e para o outro. E aqui vem o primeiro ponto. Esteticamente, pode ser que os carros fiquem mais feios. Ou tu pensa que isso é só diferente? Que se a gente colocar um cockpit fechado hoje, a geração daqui a 15 anos vai achar normal? Eu acho que isso é muito de geração, viu, Sérgio? Você tem essa questão da tradição, né? Desde o final dos anos 60, mais ou menos, o desenho de um Fórmula 1, de um monoposto, ele permaneceu quase intacto, né? Inalterado. Você tem as asas dianteiras, as asas traseiras, você tem um piloto, tem a saída de alma, o traseiro, etc e tal. E, de uma certa forma, se adicionar uma cobertura ao cockpit do piloto seria, tipo, alterar esse status quo, vamos dizer assim, de uma maneira muito drástica, né? Isso. Eu, pessoalmente, não sou tão contra, do ponto de vista estético, até porque nos anos 50 a gente já teve mais ou menos um cockpit quase fechado, né? Aquela versão da Mercedes W196 ali do final de 55, por exemplo, uma versão alternativa que eles usavam para círculos ovais, no qual o habitáculo ele era parcialmente fechado, né? Pois é, e você já teve então experiências, vamos dizer assim, na Fórmula 1 de habitáculos, né, cockpit parcialmente fechados. Claro que ia causar digamos assim, um estranhamento do público a princípio, mas tem que pensar também que até o meio dos anos 60 o carro de Fórmula 1 era praticamente charuto, né, cara? Você não tinha o desenho que hoje em dia se popularizou tanto. Então acho que isso é uma questão meio geracional, assim, né? Acho que é uma coisa que com o tempo as pessoas iriam aprender, vamos dizer assim, a citar, ou não, né? Porque a gente sabe que também o fã de automobilismo ele é muito conservador com seus valores estéticos, né? Como a gente disse, né? Com o tempo a segurança foi aumentando muito na Fórmula 1. Se a gente pegar uma foto qualquer dos carros do começo dos anos 90 e os carros de agora, a gente vê que o piloto ele quase não aparece. A gente só vê parte do capacete mesmo do lado de fora. Então tem uma segurança gigantesca nesse ponto. Segundo, não é todo acidente que um cockpit fechado vai salvar a vida de um piloto. Um exemplo, o acidente do Bianchi, qualquer cockpit fechado, qualquer proteção, não teria mudado muita coisa. O problema do Bianchi foi uma questão de desaceleração bruta. Já outros casos, como o do Felipe Massa, Lucas, ou do Henry Surtees também na Fórmula 2, aí sim, talvez, e do próprio Justin Wilson, né? Uma cápsula ali poderia ter salvo, como a FIA chegou a testar há anos atrás. Se a gente pensar até mesmo o acidente do Ayrton Senna, né, cara? Teste que a FIA fez, a gente também tem os links aqui embaixo para você acompanhar o vídeo oficial. E a última coisa pra gente comentar pra galera o que tá acontecendo dessas discussões é que, curiosamente, a FIA se reuniu uma semana antes do acidente do Justin Wilson para falar dessa questão do cockpit fechado mais uma vez. Só que tem um outro porém. A primeira seria a questão de e se pegar fogo, como o piloto vai sair? Um acidente mais forte, o piloto vai ficar preso ali, vai ter um atraso para os médicos conseguirem fazer os primeiros socorros. E a outra é da visibilidade, Lucas, que foi algo que a gente conseguiu ver, por exemplo, com o Alan McNish lá em Le Mans.
O que acontece, por exemplo, nessa questão da visibilidade, isso é uma questão muito sensível, é porque, por exemplo, nos protótipos LMP1, né, já existe esse problema da visibilidade. Você já tem, por exemplo, uma redução significativa no plano sensorial do piloto por causa da cobertura, né? E se você pensar que no Mundial de Endurance o carro é mais largo, ou seja, o que beneficia, de certa forma, a visão do piloto, se você transportar isso para um Fórmula 1, a coisa fica pior, porque o carro de Fórmula 1 é muito mais afunilado e muito mais estreito do que um protótipo. Então, existe essa possibilidade de uma distorção maior na visão periférica se você transportar o conceito de cockpit fechado que existe já nos protótipos para um monoposto de Fórmula 1. Olá, Boteca F1, meu nome é Felipe Moro Mesquita, e eu sou contra os cockpits fechados, porque senão teria que remodelar totalmente as categorias de base de Fórmula, porque para que as pessoas, os jovens pilotos que estariam dispostos a entrar na Fórmula já têm a visão de um carro aberto desde antigamente, ou seja, se fosse para mudar, teria que mudar totalmente um conceito que eu propriamente acho muito bonito, que é o carro cockpit aberto. Obrigado. Eu sou a favor e contra o cockpit fechado, principalmente na Fórmula 1. Eu sou a favor porque reduziria drasticamente as chances de acidentes, como a do Felipe Massa na Hungria em 2009. Só que eu sou contra porque, com a volta do reabastecimento de gasolina, se acontecer como aconteceu em 94 com o Jos Verstappen, pode ser que o piloto fique ali sufocado. Então, por isso que eu sou contra. Olá, senhores do Boteco F1, aqui quem fala é Léo Alves, de Santo André, São Paulo. Muito bem, como amante da Fórmula 1 e de categorias de automobilismo de uma maneira geral, eu sou favorável sim aos cockpits fechados, contanto que isso seja feito de uma maneira muito bem preparada, muito bem estudada, tá ok? Mas eu acho que sim, eu tô aberto a qualquer coisa que seja favorável à segurança dos pilotos. Bom, eu sou a favor do cockpit fechado sim, porque a gente já perdeu muito piloto por causa disso. E isso de não querer essa mudança é uma superficialidade que a gente não pode ter agora, porque tantas coisas já mudaram e acho que vale uma tentativa.